para todo sempre seja glorificado o nome amado e querido de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Ele e por Ele no dia da eternidade. Alguém poderá perguntar-nos nesta ocasião: haverá vida para mim após a morte? Haverá uma existência após a morte? Quando eu tombar aqui nesta vida, o que me esperará no além? As Escrituras Sagradas é muito precisa e nos dá respostas enfáticas e decisivas a respeito de uma vida após a morte. Se por um lado estamos esperando pela volta de Jesus Cristo, por outro lado certos acontecimentos vão ocorrendo, e certamente um deles é a morte. Toda a pessoa, salva ou perdida, que morre fisicamente enquanto espera pela vinda de Jesus, terá que descer à sepultura, e não há como escapar. A morte é uma inimiga do homem. Acerca disto não pode haver nenhuma dúvida, posto que o último inimigo a ser destruído será a morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. A morte é a mancha mais negra e mais vergonhosa que existe na face da terra. O sepulcro é o mais repulsivo dos escândalos, estendendo o pálio de sua corrupção e a mácula ao redor da face do globo terrestre. O que será a morte? Nas Escrituras são mencionadas 3 tipos de mortes, ou seja, 3 variedades de morte. A morte física é a separação existente entre o corpo e a alma e o espírito. Gênesis 3:19, João 11:14. A morte espiritual é a separação entre Deus e a alma e o espírito. Gênesis 2:17, Efésios 2, versículo 1. A morte eterna, ou chamada de segunda morte, é o sofrimento final do corpo, novamente munido à alma e ao espírito, no caso do pecador não regenerado, ficando completamente separado de Deus e dos redimidos por toda a eternidade. Nem para o santo, nem para o pecador, a morte é a cessação da existência. Jesus provou que a morte não significa a aniquilação ou a cessação da existência. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos foi a obra realizada pelo seu próprio poder. João 10, versículo 18. Bem como a plena demonstração de que o Espírito continua em uma existência após a morte física. Isto tem base na Bíblia, segundo o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 19 a 21, Lucas, capítulo 24, versículo 37 a 43. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras ensinam tanto a existência dos justos como a existência dos ímpios, após a morte e antes da ressurreição. Durante esse estado, chamado estado intermediário, a alma e o espírito ficam destituídos de seus corpos permanentes. Esse estado, no caso dos justos, importa em alegria e bem-aventurança, conscientes que estão lá no paraíso. Mas no caso dos pecadores, importa em grandes sofrimentos e tormentos conscientes. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Os justos não recebem os seus corpos glorificados. Os ressurretos, por causa do período envolvido entre a morte e o poder da última trombeta. O que socorrerá quando o arrebatamento da igreja se der? 1 Coríntios 15 e versículo 52. Paulo repreendeu a Himeneu e Fileto, porque ensinavam que a ressurreição já era passada. Cristo tinha de ser as primícias dos que dormem.
tinha de ressurgir primeiro, de maneira incorruptível, a fim de que por igual modo pudéssemos receber um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Louvado seja o nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma do crente, por ocasião de sua separação do corpo, entra imediatamente na presença de Jesus Cristo. Isso tem base na Bíblia, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Os espíritos dos crentes que partiram estão em companhia de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. A palavra comigo, que aparece no texto de Lucas, capítulo 23 e verso 43, significa no mesmo estado. O estado do crente na eternidade, imediatamente após a morte, é muitíssimo mais preferível do que a sua vida no corpo, neste mundo físico. Os santos que partiram desta vida para outra estão vivos e conscientes. Louvado seja o nome de Deus, porque os crentes estão conscientizados, porque estão ali no paraíso. Os crentes que partiram se encontram em um estado chamado estado de bem-aventurança, lá na eternidade, juntamente com o Senhor. Por isso que São Paulo dizia: é muitíssimo mais preferível estar com o Senhor. Tenho desejo de partir e habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. O estado intermediário dos ímpios é o estado compreendido também entre a morte e a ressurreição do seu corpo. Os ímpios encontram-se no estado intermediário, em prisão e sob vigilância. É claro que não há necessidade de se vigiar espíritos inconscientes. A restrição subtende-se à capacidade de exercer ações. Estão debaixo da sentença e também da punição eterna, segundo Pedro capítulo 2 e versículo 4. O estado intermediário é um estado em que a alma está incompleta, sem importar se encontra no estado consciente de alegria, no caso dos santos, ou se encontra no estado consciente de tormento, no caso dos ímpios. A alegria perfeita dos salvos e a miséria absoluta dos perdidos começará após a ressurreição do corpo e o purgamento final. Glorificado seja Deus para todo sempre. É errado as opiniões teológicas de dizerem, glória a Deus, que as almas dos ímpios dormem. Quando a Bíblia fala em dormir, refere-se ao corpo e não à alma. São João viu debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus, que clamavam e diziam: até quando, Senhor, justo juiz, dominador dos céus e da terra, vingarás o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Eles viram as almas clamando. Se estavam clamando, elas estavam conscientizadas. A palavra dormir, usada nas Escrituras, louvado seja Deus, é uma linguagem das aparências e literalmente aplica simplesmente ao corpo. A alma não dorme, a alma é a parte imortal do homem. Existe, por conseguinte, 4 designações de alma na Bíblia. Alma como função da vida é o sangue do homem. Alma como sentimento do homem, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Alma também como indivíduo, São Paulo disse: toda alma esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Falando a respeito dos homens, alma como indivíduo, como cidadão. Alma também como parte mortal do homem. Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Por conseguinte, a alma faz parte do homem interior, faz parte do homem mortal, faz parte do homem eterno. Glória a Deus. Cristo levou o pecado e o sofrimento merecido por aqueles que o aceitam como seu Salvador e como seu Senhor. Quando a Bíblia fala de morte como expressão de dormir, simplesmente a Bíblia está falando ao corpo e nunca falando à alma. Embora o corpo desapareça pela corrupção, nem por isso deixará de existir. A semente eterna fica plantada, e no dia da ressurreição dos mortos, glória a Deus, Deus fará ressurgir
o corpo mortal se revestirá da imortalidade. O corpo mortal, terreno, corruptível, louvado seja Deus, receberá pelo toque maravilhoso da última trombeta a sua perfeita e legítima forma, tornando-se agora num corpo imortal, num corpo glorioso, chamado corpo da redenção. Louvado seja Deus. Quando o espírito e a alma do homem tiver deixado o corpo, continua numa real existência. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Jesus disse que não pode matar a alma. Jesus disse que não pode matar a alma. E o apóstolo São Paulo disse que quando o nosso homem interior se corrompe, o nosso homem interior se renova. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, disse Paulo, o interior se renova. Vale a pena reafirmar essas citações bíblicas, porque elas fazem parte fundamentais de nossa fé. Deus soprou no homem e lhe deu o Espírito eterno. Jeremias 10:10. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Para melhor compreendermos o que a Bíblia ensina sobre a alma, convém observar que a palavra alma, como já falamos anteriormente, tem as suas devidas designações. Alma como sentimento, alma como indivíduo, alma como função biológica e alma como parte mortal. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que ouvis agora a palavra viva de nosso Deus, creia agora na existência de uma vida após a morte, de uma vida abençoada, feliz, gloriosa, imutável, eterna, permanente com Jesus Cristo. Estejamos assim preparados, porque a qualquer momento ouviremos o toque sublime da última trombeta. Louvado seja Deus e para todos sempre. A palavra sepultura na Bíblia, no grego significa menoim e no hebraico significa kedé. Sepultura é o lugar dos corpos dos mortos e nunca é um lugar para a alma. Muitas vezes a palavra sepulcro aparece em forma plural, como o reino da morte, em grego Hades e em hebraico Sheol. Sempre sepulcro é o lugar, nunca foi um lugar, melhor dizendo, para o espírito dos homens. O espírito do homem, assim que ele, o seu corpo tomba desta vida, o seu espírito vai para o paraíso, a antecâmara do céu, aguardando tocar da trombeta. Assim como também o espírito dos descrentes, daqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, irão também para o Hades, para a antecâmara do inferno, aguardando a segunda ressurreição, chamada ressurreição da vergonha e a ressurreição do nojo eterno. Inferno na Bíblia, no grego significa Geena e em hebraico Geinon. Este é o lugar definitivo onde os não crentes passarão com corpos e espírito toda a eternidade. Oh, prezado ouvinte, é uma realidade tremenda a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Aonde passarás a eternidade? Há uma vida após a morte, quando todas as flores se murcharem, quando todos os rios se secarem, quando não houver mais sombra sobre a terra, nem sol também, haverá uma esperança, Jesus Cristo. Ele é a esperança dos homens, Ele é a tua esperança. Por conseguinte, entrega-te a Jesus, recebas a Jesus e viverás. Quando teu corpo tombar aqui, terás uma vida após essa morte, uma vida real, uma vida gloriosa, uma vida sublime, ou uma vida inquieta, ou uma vida sem paz. A Bíblia fala de tormentos eternos no dia, naquele grande dia. Tormentos refere-se à alma do homem, o tormento de consciência. Que Deus te abençoe e que você possa fazer a sua decisão confessando a Jesus como seu único e legítimo Salvador. Esta é a nossa oração no nome de Jesus para todos sempre. Amém.